Então vamos lá, né, para nossa aula, que é sobre polaridade das ligações. As ligações químicas, elas podem ser classificadas em polares e ou apolares. A ligação iônica, ela sempre vai ser polar. Já a covalente, a gente já tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode ser que ela seja polar ou polar. Mas o que é essa polaridade, né? A polaridade é a formação de polos. Esses polos, eles são polos com cargas negativas e polos com cargas positivos. Mas para mim saber dessa formação de polos, eu tenho que saber sobre a eletronegatividade, que é o quê? É a capacidade que um átomo tem de atrair para si elétrons, certo? A gente vai ver mais sobre isso. Então vamos lá. Para mim saber sobre a polaridade das ligações, se ela é polar ou apolar, tem duas formas. A primeira forma é saber o valor da eletronegatividade. Olha, primeiro vamos aqui para a definição. Ligações apolares. Os átomos envolvidos na ligação possuem diferença de eletronegatividade igual a zero. E não se prendam a esse aqui, ó. É um valor muito próximo de zero. Praticamente isso não vai existir. O que vai definir mesmo a ligação é polar, é apolar, é que a eletronegatividade ela tem que ser igual a zero, certo? E a ligação polar, a eletronegatividade, ela tem que ser diferente de zero. É isso que, nessa primeira forma, é isso que difere uma ligação apolar da apolar. Olha que exemplo. Ligação apolar. Eu tenho os valores aqui do hidrogênio, o valor da eletronegatividade do hidrogênio e do cloro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o valor do cloro menos do hidrogênio. Sempre tem que dar positivo, tá? É por isso que o valor maior vem sempre primeiro, porque tem que dar positivo. Eu vou diminuir esse delta aqui é a minha eletronegatividade. Quanto que ele deu? 0,9, ou seja, ele deu um valor diferente de zero. Então, de acordo com essa definição aqui, ela é polar. Outro exemplo, o valor da eletronegatividade do carbono é esse aqui e do oxigênio é esse aqui. Vou diminuir, lembrando que é o maior valor primeiro, que é esse aqui. Deu o que a minha eletronegatividade? O valor total? 10, diferente de zero, né? Então, ela é polar. Agora aqui, o cloro, ele tá fazendo uma ligação com ele mesmo, ou seja, não tem diferença de eletronegatividade aqui. Se eu for calcular, vai dar zero, então ela é apolar, certo? Mas da onde que vem esses valorzinhos aqui, ó? Ele vem de algum lugar, né? Esses valores aqui vocês não precisam decorar nem nada. Tem uma tabela para isso que eu já vou mostrar para vocês, que é essa aqui. É nada mais, nada menos que a tabela periódica, só porque ela tá me gerando, ela tá me fornecendo os valores da eletronegatividade de cada elemento. Aqui, ó, eu tenho o valor do hidrogênio, do cloro, certo? Do oxigênio, do carbono, que foi os exemplos que eu dei. Então, para a gente saber o valor dessas eletronegatividade, do jeito que tá lá, do exemplo que eu dei, é só vir nessa tabela que ela te fornece tudinho. Vocês não precisam decorar nem nada. Aí eu quero que vocês façam uma observação. Olha, a eletronegatividade nas famílias, que é dessa forma que as famílias se encontram assim, de forma horizontal, né? A eletronegatividade, ela vai começar assim, de ordem crescente.
do menor para o maior. Então, a minha eletronegatividade, ela vai começar do elemento que possui a menor eletronegatividade e vai crescendo. Olha, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Se eu chegar aqui no final, eu vou ver que o flúor é 4,0, ou seja, o valor dele é muito maior, ou seja, a eletronegatividade dele é muito maior. Então, ela vem dessa forma assim, do menor para o maior, de ordem crescente. Agora, a eletronegatividade nos períodos, que é de forma vertical, né? Então, a eletronegatividade nos períodos, ela vai ser em forma decrescente, do maior para o menor. Olha, eu não tenho flúor aqui e eu tenho esse elemento aqui, tá vendo? Que tá sendo do maior para o menor. Esse elemento aqui, a eletronegatividade dele é muito menor do que a do flúor. Então, é sempre bom você estar olhando isso, tá? Mas é bem tranquilo. Agora, a gente vai voltar lá nesse exemplo aqui. Pronto. Vocês agora já sabem de onde vem esses valores. Agora, a gente vai discutir sobre a polaridade da ligação iônica. Como eu falei lá no início de tudo, toda ligação iônica será polar. Por quê? Nós já sabemos que a ligação iônica é quando é quando um átomo doa um elétron para outro átomo, né? Ou seja, entre aspas, aquele átomo que doou o elétron, ele vai estar perdendo, e o que ganhou vai estar ganhando elétrons, né? Ele ganhou, então ele vai ficar com o polo negativo, e o que perdeu, o que doou, né? Ele vai ficar com o polo positivo. Olha, a primeira forma foi essa aqui que eu expliquei. É o que eu expliquei lá em cima. Eu fui lá na tabela e adquiri esses valores. E de acordo com essa primeira forma, eu sei, deu diferente de zero, então eu sei que ela é polar. Só que, olha essa outra imagem. Como eu falei para vocês, é uma ligação iônica. Esse átomo aqui, ele doou elétrons para esse aqui, então ele ficou positivo, e como esse aqui ganhou, ele ficou negativo. Tá vendo? Olha, então aqui eu tenho uma formação de polo negativo e aqui eu tenho uma formação de polo positivo. Tá vendo que tá tendo uma deformação? Esse polo aqui, ele é muito maior do que esse, justamente por isso, porque esse átomo aqui, o sódio, ele doou um elétron pro cloro, ou seja, então ele perdeu. Então, o polo dele é positivo e ficou bem menor do que esse aqui, porque esse ganhou, então ficou bem maior. Eles têm essa deformação de polo de um ser maior do que o outro. Se eu não tivesse essa informação aqui, esse primeiro exemplo, é só de olhar para essa figura aqui, eu já saberia que ela é uma ligação polar. Por quê? Por conta dessa deformação de polo aqui, ó. Esse polo aqui, ele é muito maior, ele é um polo negativo, por quê? Porque ele ganhou elétrons, que é o cloro. E esse aqui é um polo positivo, porque ele doou elétrons, então ele perdeu, então ele ficou bem menor. Então, com essa deformação de polo aqui, eu consigo saber que ela é uma molécula polar, certo? Bem tranquilo, né? Agora nós vamos para a ligação covalente, que é onde a gente também tem que tomar cuidado, porque tem as ligações apolares e polares. A ligação apolar, ela é assim, são átomos de um mesmo elemento químico. Então, se o átomo estiver fazendo uma ligação com ele mesmo, ele é apolar e pronto.
Aqui um exemplo. O hidrogênio, ele está fazendo ligação com ele mesmo, ou seja, eu não vou ter polos, eu não tenho polos, não tem diferença de eletronegatividade. Se eu for lá na tabela, eu vou pegar o valor dos hidrogênios e vou diminuir, e vai dar o quê? Zero. É apolar. Mas, se eu for lá se eu for ver em questão de eletronegatividade, tudo e tal, questão de formação de polos, ele não vai ter aquela deformação de polos. Então, ela é apolar. Então, todo elemento que faz ligação com ele mesmo é apolar, porque não tem essa deformação de polos. E se eu for calcular o valor de eletronegatividade, vai ser zero, certo? Então, se você viu uma molécula que ela está fazendo ligação com ela mesmo, você já pode falar, é apolar, certo? Uma molécula, isso mesmo. Agora, eu tenho uma ligação de hidrogênio e flúor. Olha aqui a formação de polo. A primeira fórmula lá, fui lá na tabela, diminuí os valores do flúor com o hidrogênio, me deu isso aqui. O que eu tenho? A eletronegatividade é diferente de quê? De zero. Então, é polar. Mas tem uma outra forma de eu saber se ela é polar também, sem olhar aquela tabelinha, que é essa aqui, ó. Ela tá até no final dessa página aqui, mas eu pus aqui separado. Tem essa outra forma, que é essa escala aqui, que é a escala de eletronegatividade. É aquela que é a mesma coisa disso aqui. É a mesma coisa disso aqui, só porque ela tá um pouco mais específica. Olha, é uma escala, né, que mostra a eletronegatividade crescente dos átomos. Olha, começa do menor para o maior. Se você olhar os valores lá, você vai ver que é desse jeito mesmo, ó. O hidrogênio, ele é o menor eletronegativo. Então, a minha ligação lá naquele exemplo é de hidrogênio e flúor. Olha só para vocês verem. O hidrogênio, olha onde o hidrogênio tá nessa escala e onde o flúor tá. O flúor, ele é olhando só nessa escala, a gente já consegue perceber que ele é muito eletronegativo. Então, o que vai acontecer, voltando lá no exemplo? O flúor, ele vai atrair os elétrons do hidrogênio para si, formando o polo negativo e formando um polo positivo no hidrogênio, ou seja, vai ter aquela deformação de polo que eu mostrei anteriormente. É claro que são elementos diferentes, são átomos diferentes, mas é o mesmo raciocínio. Como o flúor atraiu os elétrons do hidrogênio para ele, formou aquele polo imenso. E aqui já tem um polo menor, né? Porque ele perdeu elétrons. Então, aconteceu aquela deformação de polos. Então, quando tem aquela deformação de polo muito grande, a ligação, ela é covalente polar, certo? Então, basta vocês olharem a tabelinha e aquela escala que eu mostrei que vocês conseguem determinar se é apolar ou não. Olha mais exemplos. Ligação iônica versus ligação covalente. Olha, eu sei se ela é uma covalente apolar pela tabelinha lá que fornece esses valores, ou simplesmente para aquela escala que eu mostrei por último. Olha, eles estão compartilhando, a ligação covalente é o compartilhamento, né? Mas olha, é a mesma molécula, é o mesmo átomo, molécula não, desculpa, é átomo. É o mesmo átomo. Então, se é o mesmo átomo, ela é apolar. Por quê? O valor é igual a zero, a eletronegatividade é igual a zero, e também não tem formação de polos. Não tem como ter formação de polos aqui. A mesma coisa com, olha, o cloro. Se a gente olhar naquela tabelinha não, nessa escala,
O cloro, ele é mais eletronegativo do que o bromo. Olha, então o que que vai acontecer? Ele vai atrair mais elétrons para si, formando aquela deformação de polos. Vai ter aquela formação do polo negativo que vai ser muito maior, vai gerar, né, aquele polo negativo, porque ele está ganhando, ele está pegando elétrons, então ele fica negativo. E aqui, como ele perdeu, vai gerar aquele polo positivo, uma deformaçãozinha bem menor. Aí, aqui vai ficar menor e aqui vai ficar grande, vai ter aquela deformação. Um vai ficar menor e o outro vai ficar maior. Então, só de olhar assim, eu sei que ela é polar. E também tem a forma lá de olhar na tabelinha, né? Eu vou pegar o valor do cloro menos do bromo e vai dar diferente de zero. Então, ela é polar. E por assim vai, certo? Mesmo os outros exemplos é o mesmo raciocínio. Olha, é só olhar na tabelinha ou nessa escalinha aqui, que vocês vão ver que ela é bem tranquila. Esse último aqui já é uma ligação iônica, ou seja, eu sei que vai ter a deformação do polo e também, se eu olhar na tabelinha, eu consigo saber, né? Tipo, não é zero, então eu sei que ela é polar. Mas olha, se eu sei que ela é que isso aqui é uma ligação iônica, eu sei que isso aqui tá doando elétrons para isso aqui. Então, automaticamente, isso aqui vai me gerar um polo negativo e aqui vai me gerar um polo positivo. Vai ter aquela deformação de polo. Então, é iônica polar, certo?